Bom, continuando, pessoal. A criançada tava se pegando aqui agora. Meu Deus, é o caos na Terra, mas vamos lá. Tive que parar o vídeo porque a molecada tava se batendo. Ficou faltando a gente trabalhar um pouquinho o item 4, né? Onde a gente consegue prever o sentido de uma reação química, ou seja, para que lado que ela vai deslocar, para que lado que ela vai acontecer quando eu misturo uma galera, né? Então, quando eu misturo uma galera que está fora da proporção correta, né? Eu vou ter ali uma proporção que está fora da proporção correta, que eu chamo de Q, né? Então, Q é o quociente ou né? Por isso Q, né? É o quociente ou a razão dos componentes na perturbação ou quando os componentes são colocados no recipiente fora da situação de equilíbrio, tá? Então, quando eu não tenho ali a proporção de equilíbrio químico que representa K, eu tenho Q, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui um pouco, que eu acho que ficou faltando, ok? Então, vamos lá. Tudo isso nós já vimos. Exercício 1, 2, 3 e 4 nós já vimos e o 5 também. Vamos lá para o exercício 6. Bom, esse daí não é bem um exercício de deslocamento de equilíbrio, mas serve para a gente treinar a tabelinha, tá? Então, é um típico exercício de equilíbrio químico, não é de deslocamento, vou voltar a dizer, mas é de equilíbrio químico que você pode usar a tabelinha. E aí, gente, para facilitar a vida, você pode inserir os dados em atmosferas de pressão na tabelinha de equilíbrio, não tem problema nenhum, tá? Olha, perceba que a gente deu para vocês uma série de ferramentas onde você tem que adaptá-las da melhor maneira possível, né? A tabelinha, quase sempre a gente usa ela em mols por litro, mas nada impede de, para facilitar a tua vida, você usar ela com atmosfera de pressão, tá? Então tá ali a respostinha do exercício 6, faz para casa. Esse daí a gente faz junto, tá? Porque esse daí é um típico exercício, o exercício 7, é o típico exercício onde a gente tem que prever para que lado vai a reação química, ok? Então tá lá, vamos ler junto. A 448 graus Celsius, a constante de equilíbrio para a reação que está abaixo, né? H2 gasoso mais I2 gasoso dando 2HI, é 51. Determine como a reação prosseguirá para atingir o equilíbrio a 448 graus Celsius, ou seja, na mesma temperatura, se começarmos com 2,0 vezes 10 elevado a menos 2 mols de HI, 2,0 vezes 10 elevado a menos 2 mols de H2 e 3,0 vezes 10 elevado a menos 2 mols de I2 em um recipiente de 2 litros. Ó, então é pegadinha do malandro, hein? 2 litros. Ó, perceba que ele deu ênfase na temperatura, né? Ó, temperatura constante. Lembrem que eu falei no vídeo anterior que a temperatura é o único fator que, além de deslocar equilíbrio, também mexe com a constante de equilíbrio. Quando eu mexo na pressão e quando eu mexo na concentração, eu desloco o equilíbrio, mas sempre buscando esse número, né? A temperatura não, a temperatura transforma esse número num outro número, tá? Muito bem, então esse é um típico exercício, se você olhar bem para ele, olhar ele meio de cima assim, né? O que ele fez aí, né? Ó, ele está pedindo para você determinar para que lado a reação prosseguirá para atingir o equilíbrio. E ele está te dando a constante, né? Ele misturou a turma toda, ele misturou uma quantidade qualquer de H2, de I2 e de HI dentro de um recipiente, tapou e falou para que lado, né? Para que lado a reação vai, né? Então ele escolheu uma concentração qualquer de H2, de I2 e de HI, jogou lá dentro do recipiente, tampou, né? Te deu a constante de equilíbrio e falou para que lado a reação vai.
Ou seja, os reagentes vão diminuir suas concentrações de modo a formar mais produto nessa temperatura e nessa constante de equilíbrio, né? Ou vai ao contrário, o produto vai se decompor mais e vai formar mais reagentes quando eu tenho essas quantidades iniciais. Essa é a grande questão, certo? Então, vamos lá para o papelzinho para a gente tentar resolver juntos. Ó, então esse é o típico exercício onde ele está te dando. Não, vou pegar aqui um. Aqui, ó. Esse é o típico exercício onde ele está te dando o quociente ou a razão dos componentes, né? Ele está te dando Q, está te dando possibilidades para você calcular Q, e aí você compara o valor de Q com o valor de K, certo? Para você conseguir fazer a previsão para que lado o deslocamento vai ocorrer. Então, vamos lá, vamos primeiro desenhar aqui a reação, né? H2 gasoso mais I2 gasoso, dando, numa situação de equilíbrio, 2HI gasoso. A constante, ele me deu, que é 51, tá? Muito bem, o que ele disse? Ele disse que jogou lá dentro do recipiente quantidades quaisquer, né? Qualquer quantidade de H2, I2 e HI aqui dentro, certo? Colocou lá e falou, para que lado vai a reação? Muito bem. Como é que fica Q genérico para essa reação química? É igual a K. Né? Então, concentração de HI elevado ao quadrado dividido pela concentração de H2 elevado à primeira vezes a concentração de I2 elevado à primeira, certo? Só que a diferença é que eu alimento essa fórmula com os dados fora do equilíbrio. Tudo bem? Então os dados estarão fora do equilíbrio. Muito bem. Vamos alimentar então? Como é que fica? Vamos continuar aqui. Como é que fica aqui? Qual que é a concentração de HI que ele me deu lá? A concentração de HI é 2,0 vezes 10 elevado a menos 2 mols de HI, só que dentro de um recipiente de 2 litros. Então vamos colocar aqui, ó. 2,0 vezes 10 elevado a menos 2 dividido por 2, porque o recipiente tem 2 litros. Eu tenho 2,0 vezes 10 elevado a menos 2 mols de HI, né? Elevado ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado. Tudo bem? Dividido. Você pode fazer separado, achar a concentração em mols por litro e injetar aqui. Só que eu estou fazendo aqui dentro do parênteses direto. Tudo bem? Qual que é a concentração de H2 que ele me fala lá no exercício? Ele me fala que colocou 1 vezes 10 elevado a menos 2 mols de H2 dentro do recipiente de 2 litros. Então você pode fazer 1 vezes 10 elevado a menos 2 dividido por 2 e injetar o dado aqui, ó. Ou fazer direto aqui do jeito que eu vou fazer, ó. 1,0 vezes 10 elevado a menos 2 mols dividido por 2 litros. Elevado à primeira potência. Vezes a concentração de I2. Qual que é a concentração de I2? Ele me fala que colocou 3,0 vezes 10 elevado a menos 2 mols de I2 dentro de um recipiente de 2 litros. Elevado à primeira potência. Pronto. Agora eu venho e calculo o Q. Quanto que deu o Q? Fazendo essa conta toda, ó, Q deu 1,3. Tá? Muito bem. O que é que eu faço agora para prever para que lado vai a reação? Eu comparo Q com K. K, ele está me dizendo que deu 51. Muito bem.
Agora, com esses dois valores em mãos, eu consigo prever para que lado vai a minha reação. Como que eu faço isso, professor? Muito bem, assim, ó. K, que é a constante que correlaciona a razão dos componentes numa situação de equilíbrio, ele não é calculado genericamente, não é produtos sobre reagentes? Muito bem. Essa razão, produto sobre reagente, tem que dar 51 no equilíbrio. Mas da forma como ele misturou os componentes em Q, ou seja, da forma, a razão que existe entre o produto e o reagente em Q, está dando 1,3. Ou seja, eu tenho pouco produto. Ó, você concorda comigo que esse 1,3 pode ser, ele pode vir de qual razão? De 1,3 dividido por 1, ou de 2,6 dividido por 2, ou de 3,9 dividido por 3. O fato é que a quantidade que tem de produto aqui, ó, em relação ao reagente, ela é pequena. Ó, a quantidade ideal, a razão ideal, a razão ideal é, o que me diz esse número? Que a razão ideal é 51 dividido por 1, ou 102 dividido por 2, ou 153 dividido por 3, né? Ou seja, a razão ideal é a quantidade de produto ser muito maior do que a quantidade de reagente que sobra. O que eu descobri com essa razão Q aqui que eu obtive, né? Eu descobri que a quantidade de produto é só um pouquinho maior do que a quantidade de reagente. Então tem pouco produto e muito reagente. Então, o que vai acontecer naturalmente nesse processo? Para que lado é que a minha reação vai deslocar? Ela vai deslocar no sentido de formar mais produto e diminuir a quantidade de reagente. Então, os reagentes reagirão de modo a formar mais produto, de modo a chegar num número em que a quantidade de produto dividido pela quantidade de reagente dê 51. É isso que vai acontecer. Então, vai deslocar para que lado? Da esquerda para a direita. Ou seja, os reagentes serão consumidos e o produto será formado. Ó, perceba que a gente está fazendo um tratamento qualitativo aqui, né? Eu não estou quantificando qual que é a quantidade final de produto e reagente que vai ter aqui agora. Só estou pensando para que lado que vai deslocar. Caso eu misture essas quantidades quaisquer, né, do jeito que eu misturei lá qualquer quantidade, para que lado que vai a reação? Ó que legal, estamos brincando de prever, né? Estamos brincando de prever o que vai acontecer quando eu misturo determinadas quantidades de produto e reagente lá e para que lado que a reação vai acontecer, certo? Como é que eu faço essa previsão? Comparando a razão desses produtos e reagentes, né? Obtendo essa razão fora do equilíbrio com a razão ideal dentro do equilíbrio. E aí, como eu sei que essa razão vem de genericamente produto sobre reagente, eu consigo saber se tem muito produto e pouco reagente, ou se tem pouco produto e muito reagente. E aí eu consigo prever se vai formar mais produto ou se vai formar mais reagente. Tá claro isso, gente? Ficou fácil de entender? É bonito isso, né? A gente está brincando de fazer previsão. Não é previsão do tempo, mas é previsão para onde que a reação vai se deslocar. Certo? Muito bem, vamos para o exercício 8. Vamos fazer mais um desse tipo, que é bem tranquilinho, né? Olha lá, ó. Exercício 8. Então tá lá a respostinha 1,3, a reação prosseguirá da esquerda para a direita. Ou seja, vai formar mais produtos de modo que a quantidade de produto sobre a quantidade de reagente fique 51 e não 1,3. Vamos lá para o 8 então. Exercício 8. Vem com o tio que você passa de ano.
Então tá lá, a 1000 Kelvin, o valor da constante de equilíbrio para essa reação que você está vendo aqui, ó, é 0,338, ó, tá te dando o valor de K, da constante de equilíbrio. Calcule o valor de Q determinado o sentido no qual a reação prosseguirá em direção ao equilíbrio se as pressões parciais dos reagentes forem a pressão de SO3 essa daqui, a pressão de SO2 essa daqui, a pressão de O2 esse aqui. Então ele está trabalhando com pressão e não com concentração, mas aqui a brincadeira é a mesma, tá? Você pode trabalhar com o Q da mesma forma, beleza? Então calcule o valor de Q, compare com o valor de K e determine para que lado que a reação vai, né? Então, ó, percebe, ele pegou um recipiente, enfiou 3 gases lá, esses 3 gases fazem parte de uma reação química, onde eu tenho reagente e produtos, certo? E aí, ele quer saber para que lado, né, se eu pego essas pressões atmosféricas, né, essas pressões parciais, aliás, né, e coloco lá em que eu consigo prever para que lado que a reação vai caminhar, tá? Então, vamos lá, vem contigo que você passa adiante. Exercício 8. Agora eu vou trocar a corzinha da canetinha, ó. Vamos fazer de azul. Ai, que lindo, pro. É colorido. Pois é. Então vamos botar a reação lá. 2SO3 gasoso em estado de equilíbrio químico com 2SO2 gasoso mais 1 mol de O2 gasoso. A constante para minha brincadeira aqui é 0,338. Beleza. Então vamos escrever Q genérico para essa reação. O que é Q? É a razão, né? É o quociente dos componentes na reação fora da situação de equilíbrio. Ele botou lá qualquer pressão parcial dos gases lá, botou qualquer quantidade deles lá, fechou o tubo e a pergunta dele é para que lado que a reação vai caminhar, né? Então, Q genérico é igual a pressão parcial, olha, é parênteses, não é colchetes, pressão parcial de SO2 elevado ao quadrado vezes pressão parcial de O2 elevado à primeira potência dividido pela pressão parcial do meu reagente, que no caso é SO3 elevado ao quadrado. Agora eu vou inserir os dados que ele me deu lá, para eu calcular que pressão parcial de SO2, ele me deu que é 0,41 atmosferas elevado ao quadrado, olha lá, vezes a pressão parcial de O2, ele me deu que é 2,5 elevado à primeira. Pressão parcial de SO3, ele me deu que é 0,16 elevado ao quadrado. Certo? Resolvendo essa conta toda aqui, ó, com todas as casas decimais, o tio fez com todas as casas na calculadora, todas as casas possíveis. O meu valor de Q deu 16,41. Certo? A resposta lá do livro do tio deu 16, mas tá ótimo, ok? O que importa agora é obter o valor de Q para eu comparar com K, ó. O valor de K deu 0,338. Certo? Ó, o que significa esse 0,338? Significa que K não é produto sobre reagente? Então, da onde que vem esse produto?
né? Eu posso representar esse 0,338 assim, ó, é 0,338 dividido por 1, ou o dobro disso dividido por 2, ou o triplo disso dividido por 3, enfim. O fato é que a proporção fora do equilíbrio que me dá Q é 16,41. Esse 16,41 é 16,41 dividido por 1, ou o dobro, que dá 32 e uns quebrados dividido por 2, né? Ou triplo, enfim. O fato é, quando a gente repara, o 16,41, que é a quantidade de produto, está muito maior do que a quantidade de reagente. A proporção ideal que me diz a constante de equilíbrio é 0,38 dividido por 1, né? Que é 0,338. Ou seja, a quantidade de produto é muito menor do que a quantidade de reagente. É praticamente 1/3 menor, né? Então, e aqui a quantidade de produto é muito maior do que a quantidade de reagente. Ok? Então, o que eu percebo com esse valor de Q? Ele está me dizendo, ele está me expressando que a quantidade de produto está super acima daquilo que é o ideal, daquilo que é o equilíbrio, e a quantidade de reagente está muito abaixo. Então, quando eu coloco essa proporção de reagente e de produto dentro de um recipiente, a natureza vai dar uma resposta para isso. Qual que é a resposta? Nesse momento, ela vai aumentar a quantidade de reagente e vai diminuir a quantidade de produto, de modo que essa nova razão chegue em 0,338. Então, o que vai acontecer? Esse equilíbrio, quando ele vai deslocar, né? Ele vai deslocar dos produtos para os reagentes, né? Mais reagente será formado, né? Mais reagente será formado aqui, ó. Reagente será formado e o produto, a quantidade dos produtos vai diminuir, de modo que essa razão fique 0,338, alcance a situação de equilíbrio. Tá claro isso, gente? Todo mundo entendeu? Então, de que maneira que essa reação vai se deslocar naturalmente buscando o valor de K? Ela vai se deslocar no sentido de consumir os produtos, né? Baixar a quantidade de produto, aumentar a quantidade de reagente, né? Então vai deslocar dos produtos para os reagentes, certo? Os produtos serão consumidos e uma parte de reagente será formada, de modo que essa nova razão dê 0,338. Tá claro, gente? Babinha? Nossa, tetinha na manteiga, né? Muito bem. Então vamos lá, vamos fazer mais exercícios. Ah lá. Tá aí a respostinha, né? Logo, a reação prosseguirá da direita para a esquerda, formando mais SO3. Perfeitamente. Exercício 9. Esse daí não é um exercício propriamente dito de deslocamento de equilíbrio, tá? Mas é um exercício que você vai usar lá a tabelinha, é bom para treinar, tá? Esse aí também fica para casa, o tio não vai resolver aqui agora não. Você faz na tua casinha, certo? Olha lá, tem a respostinha lá para você. A pergunta dele é a pressão parcial de amônia nessa mistura em equilíbrio. Tá aqui a pressão parcial, é 2,24 vezes 10 elevado a menos 3 atmosferas de pressão. Beleza? Exercício 10, também fica para casa, tá? Tá lá a respostinha. Ele está perguntando qual a pressão parcial do Cl2 na mistura no equilíbrio. É 1,22 atmosferas. Aqui também não é exatamente uma questão de deslocamento de equilíbrio, mas é para você treinar a tabelinha. É bom. Recordar é viver. Certo? Tá dando para entender aí o exercício? Qualquer coisa dá um zoom. Muito bem. Exercício 11. Esse aí o tio vai fazer com vocês.
Por que eu faço questão de fazer alguns exercícios e outros não, né? Aqueles que são repeteco, o tio não faz não. Aqueles que estão trazendo algo de novo, eu faço questão de fazer. E esse é bem legal, porque aquilo que o tio já comentou com vocês, né? É sempre bom trabalhar com diferentes linguagens para você entender muitas vezes os mesmos fenômenos a partir de diferentes possibilidades, né? E aqui, o que nós temos? Nós temos um exercício de deslocamento de equilíbrio, só que necessita que você olhe para um gráfico. Ou seja, você tem aqui no gráfico o fenômeno do deslocamento de equilíbrio, né? O fenômeno da perturbação, e é bom treinar o olho para você entender, né? O deslocamento de equilíbrio, a perturbação de um sistema em equilíbrio a partir de uma linguagem gráfica, né? Então é isso que eu vou tentar fazer aqui com vocês. Então tá lá. O gráfico abaixo refere-se às concentrações das substâncias na reação de produção de amônia, dentro de um sistema com volume e temperatura constantes. Analise o gráfico e responda: o que está acontecendo antes do instante A? Muito bem, ó. No instante A, a primeira pergunta dele é: o que está acontecendo antes do instante A? Ó, então, aqui nós temos antes do instante A o sistema em equilíbrio, certo? Ó, esse gráfico ele representa, né, na verdade, o que está acontecendo lá dentro do cilindro é uma reação de produção de amônia. Então, eu estou botando lá nitrogênio com hidrogênio para reagir, na proporção de 1 mol para 3 mols, para formar 2 mols de NH3, de amônia, né? Então, antes do instante A, você percebe que, vamos olhar aqui o eixo, né? É pressão em função do tempo. Então, antes do instante A, a pressão parcial dos gases, ela fica inalterada, né? Se a pressão parcial está inalterada, quer dizer que a concentração está igual, desde aqui do começo até aqui, ó. Desde aqui do começo até aqui, desde aqui do começo até aqui. Se a pressão está igual, quer dizer que as concentrações estão iguais também, certo? Aí, a segunda perguntinha é: o que acontece no instante A? Olha só o que acontece no instante A. Ó, o que acontece é o seguinte: o camarada injetou uma grande quantidade de hidrogênio lá dentro do meu recipiente. Eu percebo isso nitidamente com esse aumento aqui de concentração, né? Que não é concentração, na verdade é aumento de pressão de H2. Por que houve aumento de pressão de H2? Por quê, gente? Porque eu injetei o gás lá dentro. A pressão parcial dele aumentou, tá? Aí, olha só que curioso. Qual que foi a resposta da natureza? Olha só, na hora que eu aumentei a pressão do H2, ou seja, aumentei a concentração de H2, o que a gente já aprendeu no deslocamento de equilíbrio? Quando eu aumento a concentração de alguém, eu favoreço o deslocamento para o outro lado, né? Então, eu favoreço o seu consumo. Então, olha só o que aconteceu imediatamente. A pressão dele abaixou. Por que abaixou? Porque a concentração caiu. Caiu por quê? Porque ele foi consumido. Ele reagiu com nitrogênio formando amônia. Olha o que aconteceu entre o instante A e o instante B com a amônia. A concentração dela aumentou. Se a pressão aumentou, a pressão parcial quer dizer que a concentração também aumentou, né? E com o nitrogênio, olha o que aconteceu com a pressão parcial dele, caiu, né? Caiu a pressão dele, quer dizer que a concentração dele também caiu. Ou seja, os reagentes nitrogênio e hidrogênio, a concentração, quando eu aumento muito a concentração, porque eu injetei H2 lá, o que acontece? Ele imediatamente, a natureza dá como resposta
o consumo do hidrogênio e o consumo do nitrogênio, que são os meus reagentes, e a formação da amônia, de modo a buscar um novo equilíbrio. Então, antes do instante A, eu tenho o equilíbrio químico. No instante A, eu causo uma perturbação, aumentando a concentração de um dos reagentes. Entre um instante A e um instante B, que é a pergunta C, né? O que ocorre entre os instantes A e B? Ocorre que a natureza está se acomodando, né? Está ocorrendo o consumo dos reagentes e a formação de produto, de modo a atingir uma nova situação de equilíbrio. Aí no D aqui, o que ocorre no instante B em diante, né? No instante B ocorre uma nova situação de equilíbrio, né? Do instante B em diante. Letra E, qual o princípio que rege o acontecimento no gráfico, né? É o princípio de Le Chatelier. Tudo bem? Tá claro isso, gente? Você pode estar perguntando, mas professor, aqui a concentração, ó, a pressão caiu mais do que aqui, né? Se a pressão aqui caiu visualmente mais do que aqui, quer dizer que a concentração aqui também caiu mais que aqui. Por que que isso ocorreu, né? Por causa do seguinte, a reação não é 1 mol de nitrogênio para 3 mols de hidrogênio, para formar 2 mols de amônia. Então, é óbvio que a concentração aqui vai cair mais, né? Porque é 3 para 1. E eu te falo já o quanto que caiu. Aqui caiu 3 vezes mais do que aqui, né? Ó, se olhar aqui, é porque é ruim de olhar, né? Mas essa queda aqui foi 3 vezes maior do que essa queda aqui. Tá claro, gente? Todo mundo compreendeu aqui o gráfico? Muito bem. Então tá dando 32 minutos o meu vídeo, eu vou parando por aqui. Eu vou continuar com o assunto de deslocamento de equilíbrio, resolvendo mais exercícios com vocês nos próximos vídeos, ok? Beijo, beijo e até o próximo vídeo.